coração, campeão de terra e mar, sou vascaíno com prazer, laia, laia. Fala aí, família, seja bem-vindo ao canal do Moita da Colina. Antes de começar o vídeo, queria pedir uma moral, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha para o trabalho crescer, chegar a mais vascaínos. Tamo junto, dá essa moral, Moita. Família, falando de Vasco, tô vendo algumas coisas aí, algumas notícias que o nome mais forte para ser o técnico do Vasco é o Fernando Diniz. Cara, na minha opinião, Fernando Diniz, com esse elenco, cara, é complicado. Porque o Fernando Diniz, ele prioriza muito a saída de bola. E a gente já viu que nos jogos aí, o Vasco erra muito na saída de bola. Erra muito passe. Cara, Diniz com esse elenco, com essa zaga, com essa saída que o Vasco tem, cara, é meio doideira isso, hein? Agora, se a diretoria realmente contratar o Fernando Diniz, cara, tem que rever como ela tá indo no mercado de contratação de novos jogadores. Porque essas peças estão aí, que deram pro técnico Carille, que foi demitido, foi essa diretoria, irmão. Então, se realmente ela querer o Fernando Diniz, tem que ter uma correção quando abrir a janela de transferência, quando abrir a janela de contratação. Porque tem que mudar muita coisa. Tem que mudar muita coisa. Vou dar um exemplo. Você quer uma obra na sua casa, contrata um pedreiro, aí o pedreiro vai fazer uma lista dos materiais. Aí você não compra os materiais ou compra os materiais de péssima qualidade. Aí depois não vem reclamar se a obra tiver infiltração, rachadura, irmão. Mesma coisa no futebol. Traz jogador refúgio. Entrega peças que não são de qualidade pro técnico, quer que ele faz milagre. Entendeu? Muita coisa é culpa dele, mas também a diretoria é a mais culpada, irmão. A diretoria é a mais culpada. Nessa parte aí de contratação, já falei nos vídeos, Pedrinho. Você não deu uma resposta ao torcedor ainda. Coutinho só veio pro Vasco porque ele quis vir. Ele fez uma força para vir. Então, a janela de transferência, as contratações, você não deu uma resposta ao torcedor ainda. Ainda chega numa coletiva, fala que esse elenco que você montou é o 8º do Brasil, melhor do Brasil. Aí não adianta ficar vindo nas coletivas falando, o culpado sou eu. Não adianta ficar dando desculpa, irmão. A torcida quer ver trabalho, competência. Então, Diniz, com esse elenco, cara, tem que melhorar muita coisa. Tem que reforçar esse time, qualificar esse time, conversar com os jogadores. Porque ontem você viu alguns jogadores em campo que tinham atitudes que você vê assim, pô, cara, não é possível que esse cara fez isso. Vou dar um exemplo. PH. Nas últimas partidas dele, excelente. Excelente lateral. Tá ajudando muito. Mas em algumas tomadas de decisões, irmão, tem que finalizar logo. Então, o técnico não é só dirigir o time, botar o time em campo. Tem a conversa também. Conversar com o mental do jogador, como ele tá mentalmente. Ajudar o jogador. Pô, o cara fez uma jogada lá, deu uma fitinha. O momento é a hora de ele chutar e fazer o gol. Aí deu mais um toque pra frente. Pelo amor de Deus. Então é o conjunto, né? O novo técnico que vier é o conjunto. Vai conversar com cada um pra ver como tá. João Vitor, conversar com o João Vitor, com o PH, com o Coutinho, com o Verratti. Então, voltando no assunto de contratação, a maior culpada é a diretoria, irmão. É o técnico também? É o técnico, mas é a diretoria. Então, pro Diniz ser o técnico do Vasco, se é isso que a diretoria quer, tem que melhorar. Tem que corrigir. Tem que contratar. Qualificar. Não errar mais. Não pode errar mais. O tiro tem que ser certo na janela de transferência. Porque o torcedor não aguenta mais, irmão. Não aguenta mais. Olha o jogo de ontem. O que o Cruzeiro fez para ganhar o jogo de ontem, irmão? Um jogo deu sono, uma sonolência. Cruzeiro horrível, que time do Cruzeiro. Mal treinado, não fez nada. Achou um gol lá, mas antes
Tava pedindo pro Vasco fazer 1-0. Então, tem que mudar. Essa é a minha opinião. Pro técnico do Vasco ser o Fernando Diniz, tem que mudar muita coisa nesse elenco. Senão, vai passar mal com essa saída de bola aí. Teve um comentarista aí, que eu gostei muito do comentário dele. Vou até deixar aqui no final do vídeo para você ver. Valeu, família. Achei show de bola. Ele resumiu tudo, a minha ideia sobre a gestão, o trabalho do Pedrinho até agora. Tô metendo o pé. Isso aqui foi o bate e volta aqui, rapidinho. Espero vocês no próximo vídeo. Fafé Fifó. Fui! Mas precisamos ir além da demissão do Carille. Pelo jogo, o torcedor do Vasco vai comemorar agora, tá feliz. E, de fato, não tinha nada ali que salvava o trabalho do Carille ou justificava uma permanência maior. Mas é preciso, nesse momento, jogar um holofote também sobre a administração do Pedrinho. Tem ali seus méritos fora do futebol, o plano de reforma de São Januário, a maneira como tem trabalhado o clube, dívida, 777. Agora, no futebol, na gestão de futebol, o trabalho do Pedrinho é pior que o do Carille. É bem pior que o do Carille. Porque foi o Pedrinho escolheu o Carille. E aí não tem desculpa. Lá quando demitiu o Álvaro Pacheco, não era técnico dele, era da 777. O Paiva era um interino que acabou ficando pelos bons resultados. O Carille não. Ele, no fim do ano, Pedrinho, escolheu junto com Marcelo Santana, comissão técnica, Felipe, o Carille era o nome. Ele escolheu ou era o que tinha? Não, escolheu. Tá. Mesmo sendo o que tinha, tendo tentado outros, foi a opção que o Pedrinho resolveu bancar. E aí o Pedrinho chega em março e diz que o Vasco tem um elenco top 8. Quando o Pedrinho fala isso, o Pedrinho joga no colo do Carille toda a responsabilidade por uma má administração de elenco, que é a responsabilidade dele. Mas o Carille, de certa forma, corroborou com isso aí, hein? Não. Porque ele falou, tá bom pra mim o elenco que tem, tá bom. William, o treinador, nesse momento, vai fazer o discurso do patrão ali, o que é interessante, até ele não vai entrar em rota de colisão. É a nota do Vasco, ali, lacônica, o Felipe, de novo, assumindo o time, como foi na reta final, nos 3 últimos jogos do Campeonato Brasileiro, e o torcedor do Vasco também, já do ano passado, já está vacinado, que o Felipe não vai ser, por mais que tenha histórico de ídolo, não vai ser aceito como o treinador permanente do Vasco, então vai precisar se movimentar no mercado, mas chama muito a atenção, William, como o Pedrinho tem sido decepcionante como presidente, porque o discurso que ele tinha e a expectativa que o torcedor do Vasco tinha sobre ele era o oposto de tudo isso. O Pedrinho até aqui, pelas decisões que tem tomado no departamento de futebol, tem sido uma administração que tem um amadorismo como defeito crônico. Porque a maneira como demitiu o Rafael Paiva no ano passado, sem dar estofo, sem dar respaldo para um treinador jovem, primeiro trabalho dele, sem respaldo, num elenco em que alguns jogadores têm quase a mesma idade do que ele, seria fritado rapidamente na primeira oscilação, como aconteceu. E o Pedrinho não teve pulso firme, não é para manter o Paiva, porque ali na reta final o Vasco estava correndo o risco de ser rebaixado, mas para, no primeiro sinal de oscilação, de ruído no elenco, ter bancado o treinador. O Rafael Paiva, que fez um trabalho muito melhor que o do Carille, e até com um elenco com menos opções, condições mais adversas. Com condições parecidas. O elenco melhorou um pouco, não é o melhor, mas melhorou um pouco, é melhor do que o elenco do Paiva. E aí a gente vai entrar nas escolhas do Pedrinho pro elenco. Tá. Porque quando se resolve fazer uma reformulação em relação ao ano passado, principalmente na defesa, o torcedor do Vasco falou, pô, os caras aprenderam com os erros, essa defesa o Vasco não vai ter mais. E o Vasco começa 2025 com uma linha de defesa, com opções para zagas que não subiram de nível. Que hoje, e o jogo do Cruzeiro mostrou isso, o gol que o Vasco toma são falhas ali defensivas e também dos zagueiros, de Lucas Freitas, de João Vitor, mais uma vez, porque o Vasco não tem, em 2025, nenhum zagueiro confiável.